Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nós vamos começar agora uma série sobre a trigonometria e esses três primeiros vídeos vão falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. E aí do quarto vídeo em diante nós vamos expandir esse conceito falando do ciclo trigonométrico e tudo mais, ok? Bora lá então. Vamos supor então que eu tenha esse triângulo aqui, um triângulo conhecido aí, triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Bom, você se lembra lá do Teorema de Pitágoras que esses lados recebem nomes. Por exemplo, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, no caso 5 aqui, recebe o nome de hipotenusa. O 3 e o 4 são os catetos, os ângulos que formam o ângulo de 90 graus, nós chamamos de catetos. Para a trigonometria, nós vamos precisar dar um sobrenome a eles, ok? Então, olhando para esse ângulo A aqui, um ângulo qualquer, o lado que está oposto a esse ângulo, ele vai ser o cateto oposto, ok? Então, eu tenho os dois catetos, mas esse cara aqui, o 3, está oposto ao meu ângulo A, ele é o cateto oposto. E o lado 4 aqui, ele vai ser, então, o cateto adjacente. Adjacente é que está aqui ao lado, né? Então, é o lado que está ao lado do ângulo, mas que não é a hipotenusa. Então, é o cateto adjacente. Vamos fazer uma razão aqui, para nós começarmos, entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu vou pegar o valor do cateto oposto e dividir pela hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo é o 3. E a hipotenusa é 5, 3 quintos. Se eu dividir 3 por 5, para escrever em decimal, 0,6, ok? Bom, agora, imagine que eu faça uma ampliação desse triângulo. Então, nessa ampliação, o valor dos lados mudam, mas os ângulos se mantêm. Então, eu estou com o mesmo ângulo A que eu estava nesse triângulo anterior. Vou fazer, nesse novo triângulo, a mesma razão de cateto oposto sobre hipotenusa que eu fiz nesse triângulo menor. Então, nesse triângulo maior, se eu pegar o cateto oposto, quem é o cateto oposto? É o 6 agora, ó. Está oposto ao ângulo A. 6. E dividir pela hipotenusa, isso dá 6 décimos. Se eu dividir 6 por 10, também eu vou ter 0,6 igual esse aqui de baixo. Então, perceba que em todos os triângulos retângulos que eu pegar, qualquer triângulo retângulo, sempre que eu tiver esse mesmo ângulo aqui, um valor específico de um ângulo aqui, sempre que eu tiver esse ângulo, essa razão, a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa sempre vai ser 0,6. E como isso é uma constante, nós damos um nome especial para essa razão, que é seno. Então, todas as vezes que eu pego o cateto oposto de um ângulo e divido pela hipotenusa, eu vou, então, chamar de seno. O seno é uma razão trigonométrica, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno desse ângulo A é igual a 0,6. Eu tenho outras razões trigonométricas. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos também, por exemplo, o cosseno. O cosseno é quando eu pego o cateto adjacente e divido pela hipotenusa. Além do cosseno, nós temos a tangente, que é quando eu pego o cateto oposto e divido pelo valor do cateto adjacente. E aí eu vou ter, então, a tangente. Existem outras razões trigonométricas, mas que nós vamos falar sobre elas nas aulas após o triângulo retângulo, ok? Bom, isso daqui, pessoal, precisa ser memorizado, tá bom? Então, isso aqui acaba sendo 3 formulinhas que ajudam muito a gente a resolver muitos problemas e precisa ser memorizado.
Então, para a gente memorizar, a gente usa algumas abreviações. Então, ó, eu vou usar no lugar de seno, vou usar sem só, as 3 primeiras letrinhas. No lugar do cosseno, cos, então as 3 primeiras letrinhas. E no lugar de tangente, eu vou usar TG. Em alguns livros, alguns materiais, você pode ver tan, né? Às vezes o pessoal usa também para tangente. Mas em muitos outros é usado TG, então eu vou usar TG também, tá bom? Para o cateto oposto, eu simplesmente vou usar CO, cateto oposto. Para o cateto adjacente, CA. E para a hipotenusa, a gente vai usar H, a primeira letrinha aqui do nome, tá bom? Então, essas formulinhas, elas ficam assim, né? Então, seno de A, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de A, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente de A, cateto oposto sobre cateto adjacente. E o pessoal até usa, né, essas combinações aqui para memorizar, né? Seno é o có, cosseno é o cá e a tangente é o coca, né? O pessoal acaba usando isso. Bom, mas vamos ver, né, pelo menos uma primeira parte de como que nós usamos isso daí. Então, vamos pegar esse triângulo, que é o triângulo que eu já usei no slide anterior, e calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa e do ângulo beta, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar com o ângulo alfa. Lembrando aqui das nossas formulinhas, então nós temos que seno de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto que está oposto ao alfa? O cateto oposto ao alfa é o 6. Né? O alfa está aqui, ó, 6, oposto ao alfa. Então, o meu seno vai ser o 6 dividido pela hipotenusa. E quem é a hipotenusa nesse triângulo? É sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E aqui, no caso, é o 10, tá bom? Então, a hipotenusa nunca vai mudar, sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 6 sobre 10. Essa fração dá para simplificar, se a gente dividir em cima e embaixo por 2, 3 quintos. Então, seno desse ângulo alfa, 3 quintos. Ok. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, que aqui no caso é o 8, né? Se o cateto oposto é o 6, a hipotenusa é 10, cateto adjacente só sobra o 8 mesmo. Dividido pela hipotenusa, 8 décimos. Também dá para simplificar, 4 quintos. E a tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é o 6 e cateto adjacente é o 8. Também dá para simplificar e ficamos então com 3 quartos. Então, esses são os valores de seno, cosseno e tangente para o ângulo alfa. Agora, para o ângulo beta, vamos ver o que muda aqui nesse caso, tá bom? Então, agora eu vou achar o seno de beta. Perceba que agora, pessoal, o beta está aqui em cima e eu não posso mais falar que o cateto oposto é o 6, porque agora eu mudei o ângulo, então, consequentemente, o lado que está oposto ao beta já não é mais o 6. Agora, o lado que está oposto ao beta, o cateto oposto, é o 8, ok? Então, para o seno de beta, é 8, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 10. Dá para simplificar, 4 quintos. E o cosseno? O cosseno, agora, o cateto adjacente, que antes era o oposto, agora é adjacente. 6 sobre a hipotenusa, que é 10. Ok? E a tangente de beta vai ser o cateto oposto, que é o 8, dividido pelo cateto adjacente, que é o 6. Por isso que eu falei para vocês que o único que não muda é a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser oposto ao ângulo de 90 graus. Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa é fixa. Agora, cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo para o qual estamos olhando, ok? Uma outra coisa também que você pode notar é o seguinte, que o seno de alfa, 3 quintos, é igual ao cosseno de beta. Isso é uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Alfa e beta são ângulos complementares, isso é, somados formam 90 graus.
e ângulos que somados formam 90 graus, ângulos complementares, têm o mesmo seno e cosseno. Aliás, o seno de um é igual ao cosseno de outro. Mas essas relações e outras mais eu vou abordar nas aulas a seguir, ok? Bom, pessoal, essa é só a primeira aula. Nós vamos ter ainda uma outra aula sobre ângulos notáveis, que é muito importante você ver, tá bom? Aconselho muito você ver, porque são ângulos importantes que nós usamos nas razões trigonométricas, e depois uma aula só de exercícios, tá bom? Então, espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários, ok? Bom, e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E nós nos vemos nos próximos, então. Um abraço, pessoal, valeu, até mais, tchau, tchau!